biológico, e agora a OMS e outros órgãos que estudam e lidam com a área de saúde no geral, já estão percebendo e aceitando que o espiritual também é uma área do ser humano que necessita estar bem para que ele possa também ser considerado saudável. Né? Que até pouco tempo atrás, em relação à saúde, o espiritual era negligenciado. Mas agora o espiritual está sendo aceito como algo relevante para que esse sujeito se encontre também como um sujeito saudável a partir da manifestação da sua fé, das práticas da sua fé, e nada mais justo do que também trazer isso para o público que assiste minhas lives, que a gente também dialogar sobre essa questão da fé, de como a fé ela é pertinente para nós como sujeitos, né? Porque o ser humano, eu sempre costumo dizer, um estudo que eu vi há muito tempo, muitos anos, não me recordo mais de quem foi, que tinha uma frase que me marcou muito, que dizer que nós somos feitos para acreditar. O ser humano, ele é feito para acreditar, ele é feito para ter fé, ele é feito para poder manifestar a sua religiosidade. E isso é algo que hoje em dia está sendo um tanto quanto tirado de nós, né? E quando eu digo nós, eu digo na fé no geral, né? Eu, como cristão, eu entendo como cristão, como a fé cristã é afetada, mas também pessoas de outra fé também são afetadas com essa banalização de que o intelectualismo parte de não ter fé. Sim, sim, sim. Não é isso? Tá tendo isso e todas as fés estão sendo prejudicadas devido a essas atuais manifestações. E muitas pessoas esquecem que os maiores cientistas, eles eram cristãos, por sinal. Né? Isaac Newton, ele escreveu mais sobre interpretações das profecias bíblicas do que da própria física. E ele é o pai da física moderna. Mas ele estudou muito mais a Bíblia do que a física. Exato. E as pessoas não sabem isso, não conhecem isso. Mas ele era uma pessoa extremamente religiosa. E ele mudou a física, ele é o pai da física moderna. Perfeito, perfeito. A teoria do Big Bang foi criada também por um religioso, por um padre, que ele concatenou essa ideia de que no início não era nada, então houve luz. Houve luz, a explosão do Big Bang. Então, o Big Bang também foi cunhado a partir da fé, mas também é algo que não é divulgado. Então, as bases da ciência nossa, quer queira, quer não, muito disso, veio especialmente do cristianismo, e outros estudos vieram do islamismo, porque durante a Idade Média, o islamismo que foi mais responsável pela divulgação da ciência, inclusive de colocar entre nós os numerais, nós chamamos de numerais arábicos, né, que é 1, 2, 3, 4, 5. E depois, posteriormente, o cristianismo voltou a ser não só a fé, mas também algo voltado para a ciência, até como comprovação dessa fé, né? Então, por isso, essa importância que eu achei de trazer o irmão para a gente debater isso e debater como a fé está lidando com esse cenário atual de isolamento, as ferramentas que estão sendo utilizadas e também, né, os benefícios, os malefícios, as dificuldades encontradas e tudo mais, né? Tendo feito essa pequena explanação para que as pessoas que estão assistindo a live e que vão assistir o vídeo depois no YouTube possam se contextualizar, eu passo a vez para o irmão, que o irmão se apresente e que já faça as suas considerações em relação à importância da fé, e depois eu vou continuar aqui trazendo as perguntas para que a gente faça o nosso diálogo. Tá ok. Ótimo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, pelo convite, meu irmão. Muito obrigado por ter nos convidado para tratar de um assunto tão importante, relevante para os nossos dias, né? Sobre os desafios que nós enfrentamos nesse tempo de pandemia e que nós não se perceber que, na verdade, nós enfrentamos desafios na caminhada da fé em toda a carreira que nos foi proposta, né? Agora, e aí eu queria, inclusive, trabalhar o que o irmão tinha me passado previamente, a estrutura, né, do que vamos tratar, e eu gostei, achei muito bacana o roteiro aqui. O irmão já traçou, então achei muito bacana a gente seguir esse roteiro que foi traçado, de falar sobre essa mudança inesperada, né, na organização religiosa, e não só na organização religiosa, né, mas em todas as áreas.
aí, como já foi dito, né? Eu ia tocar, inclusive, nesse assunto da questão da educação, da saúde, dos esportes, da política, da economia. Então, tudo foi muito inesperado, né? Para todas as áreas, né? Inclusive para a eclesia, né? Para a igreja, como organização, né? Então, eu queria agradecer, meu irmão, por trabalharmos esse assunto tão importante, tão pertinente para os nossos dias. Quem colocou aí esse comentário sobre um tema importante, a Maionara é minha namorada, viu? Então, seja bem-vinda. Então, Deus abençoe, mais. Uma bênção, uma bênção. E de fato, é um assunto extremamente importante. Por que é importante trabalharmos sobre fé, né, em tempos de pandemia, ou em tempos de crise que nós estamos enfrentando? Porque, perceba, veja bem, irmão José, é muito importante porque a gente não está passando por uma crise apenas de uma epidemiológica. A gente passa por uma crise econômica, né? A gente passa por uma crise social, política, né? Então, em todas as áreas da nossa vida. Nós já vínhamos enfrentando, antes mesmo dessa pandemia, uma crise política de corrupção sem precedentes. Então, o fato é que constantemente nós estamos em crises sobre crise, né? Nós estamos vivendo. E só muda o tipo da crise. Isso, só muda o tipo da crise, exatamente. Mas a gente vê que a gente tem vivido crise. Então, eu queria louvar a Deus, agradecer pelo convite, um assunto tão pertinente, tão importante. E também é importante, irmão José, só fazendo algumas considerações iniciais, embora a gente vai falar isso no final, seriam as considerações finais, mas eu gostaria de alientar, para quem vai assistir, já ter essa vontade de ficar nessa live, é importante para que nós não nos desesperemos, né? Para que a gente não se aflija na alma, né? Que a gente não fique ansioso demasiadamente, que a gente fique preocupado com o dia de amanhã, com desconfiança, com incredulidade. Por isso que a fé é tão importante nesse momento. Agora, como nós, inclusive, já conversamos sobre isso, ela é uma fé objetiva. A gente vai perceber isso no nosso diálogo, que ela não é uma fé irracional, como diz a ciência, e a gente talvez vai linkar isso também. Eu creio que o irmão falou especificamente em relação às academias. As academias, a gente percebe que tem escanteado Deus, tem colocado Deus à margem da intelectualidade, como se a razão fosse contrária à fé. Né? Eles colocam como um antagônico, um diferente do outro, e também que aqueles que têm fé são irracionais. São irracionais, e que a fé é irracional. Alguém já disse de maneira muito simples, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam, a fé não é um salto no escuro. A fé, embora muitos fazem isso, não é você pular de um avião, seu paraquedas e esperar que Deus vai lhe salvar. Entende? Então, a fé é você pular de um avião com paraquedas, crendo que ele vai abrir. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que, de fato, e aí as pessoas generalizam o cristianismo a partir dessas pessoas que pulam do avião sem paraquedas, dizendo, não, Deus vai fazer. Como se Deus tivesse obrigação. Então, o que as pessoas fazem é uma tentativa de querer, é o que o salmista, no Salmo 91, vai dizer que é tentar a Deus. É o que Jesus disse. Jesus foi tentado e ele disse, ó, a Bíblia está escrita, pula e pede para que Deus se guarde, que os anjos lhe guardem, né? Aí Jesus vai dizer, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a mesma medida que a gente não pode tentar o Senhor, a gente pode perceber que a nossa fé não é uma fé irracional. E, infelizmente, nas academias, ela é escanteada exatamente por causa de muitas pessoas que fazem com que a nossa fé pareça, de fato, irracional. E nós vamos perceber que ela não é. A nossa fé tem uma base, ela tem um fundamento histórico, inclusive. Ela tem um fundamento... O mundo é dividido entre antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo, exato. E nós temos, de fato, também algumas coisas que cientificamente nós podemos comprovar. Cientificamente, psicologicamente, filosoficamente, nós temos como comprovar algumas coisas do cristianismo. Outras são questões de fé mesmo, você vai ter que crer de maneira irracional para os incrédulos, né? Isso aí, de fato. Como, por exemplo, um exemplo prático, a concepção virginal de Maria, de fato, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Sim. Não tem como que Jesus nasceu sem concepção natural, né? De um homem e uma mulher. Então, nesse sentido, aí é questão de fé mesmo. Mas tem outras coisas que nós podemos deixar claro que o cristianismo é uma fé racional. Nós podemos crer e, ao mesmo tempo, pensar, ser pessoas inteligentes, pessoas que dialogam de maneira inteligível, enfim, é basicamente isso. Então, eu agradeço, meu irmão, por esse convite. As pessoas têm falado também de a nossa vida, Bio, né?
biopsicossocial e espiritual, né? Exatamente. Eles estão chegando nessa questão, e graças a Deus por isso. Nós, inclusive, conversamos já sobre a questão de como a espiritualidade é importante, inclusive para pessoas que estão em tratamento de saúde, né? Pessoas que estão em tratamento de alguma enfermidade. Freud dizia que, falando dessa questão da irracionalidade, que o cristianismo e a fé é alienante. A religião lhe torna um alienígena. Faz com que você perca a sua total racionalidade de fato, de tal maneira que você não consegue pensar racionalmente a partir da realidade. Você começa a ver anjo em todo canto, você começa, enfim. E, na verdade, foi comprovado, psicologicamente, inclusive, a gente paga algumas cadeiras de psicologia. Vou querer adiantar algumas coisas a respeito disso. Em todos os lugares se paga psicologia. Se paga psicologia. Então, para você ver a importância da psicologia, e vou fazer um adendo aqui em relação à psicologia, que eu acho jogo importante. Então, tá relacionado ao convite que eu vou fazer, meu irmão, a você. Então, assim, a gente percebe, e aí foi, isso psicologicamente é comprovado que as pessoas que têm fé, e aí não necessariamente no cristianismo, mas em qualquer religião, que crê num ser superior, que cuida das suas vidas, essas pessoas têm 97% de chance de serem curadas. De ficarem mais esperançosas. Enfrentam melhor, né? Enfrentam melhor. Isso, exatamente essa ideia. Não é necessariamente... Perdão, meu irmão, isso mesmo. Não é necessariamente que serão curados, mas que enfrentam melhor a sua enfermidade, a sua dificuldade, enfim. Por isso que é tão importante a fé, e só para dizer a importância da fé para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Mas especialmente uma fé objetiva, uma fé no objeto certo. Objeto, para as pessoas que estão ouvindo, não entendam como usando Deus como um objeto. Mas o objeto é algo que você crê de maneira palpável, que você pode dizer, não, eu creio nisso aqui. Não é uma fé subjetiva no nada. Né? Então é basicamente isso. E aí o convite, meu irmão, agradecendo pelo convite que você me fez, eu queria, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é convidar para em setembro, está muito longe, a gente sabe disso, mas é que a gente já vai trabalhando algumas coisas. A ideia é que a gente, quando for falar sobre suicídio, depressão, enfim, a pergunta, a sentença que a gente trataria era depressão, pecado, demônio ou doença. E aí era trabalhar esses aspectos, como a gente está falando de fé, eu creio que isso é importante. Inclusive, muitas pessoas... eu dou palestras em escolas sobre isso, já dei palestras em várias escolas de João Pessoa, na escola que o irmão Miquel trabalha, eu sempre gosto de pontuar isso, que não há que depressão não é a falta de Deus, que depressão vai muito além disso. Você pode ter a sua fé, porém, você está passando por determinado estado psicológico que leva você a ter o quadro depressivo. Mas isso não está interligado com a fé. Porém, como bem o irmão já trouxe aqui, quando nós temos fé, nós podemos direcionar, e aí eu vou tratar o objeto no termo psicológico da coisa, nós podemos direcionar o nosso afeto e a nossa energia psíquica para esse objeto, que aí no caso é o objeto de segurança, que é a fé, que é um objeto de segurança, de firmeza e de certeza. E nisso daí, a gente começa, então, a melhorar. Claro, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa também de um acompanhamento da própria comunidade religiosa desse sujeito, que abrace eles, tem o preconceito em relação à doença, que a família dele também faça isso, e aí ele, com certeza, ele consegue sair disso daí, mas precisa de toda uma rede. Né? Precisa de toda uma rede perfeito. Para trabalhar com ele. Então, eu, com certeza, eu aceito, porque além desse meu trabalho, uma coisa que eu tenho é de, anualmente, me disponibilizar para tentar levar o combate ao suicídio ao máximo de lugares possíveis. É uma coisa que eu tenho em mim e que eu ofereço de graça para qualquer pessoa. Se for para falar sobre suicídio, para tudo, depressão, essas coisas, eu faço de graça. É apenas para ajudar mesmo. Que bom, meu irmão, que bom, coisa boa. Então vai ser um privilégio. Eu estou fazendo esse convite porque muitas pessoas hoje têm sofrido com essa pandemia, né? Tem tido conflitos de fé, mas inclusive eu tenho conversado com algumas pessoas que elas têm problemas psicológicos. E aí a gente pode matar mais ainda a fé dessa pessoa se a gente não entender de maneira clara
o que de fato ela está Uhum. passando, qual o problema que ela está enfrentando. Será que é incredulidade mesmo? Pode ser incredulidade, pode ser falta de desconfiança, pode ser falta de confiança em Deus, pode também, é óbvio. Mas muitas vezes Aham. pode ser uma doença psíquica, enfim, e aí tem que ser trabalhado de maneira psicológica, não tem como você, enfim. Mas é para outro assunto, embora a gente vai tocar um pouquinho. Então, eu queria trabalhar a estrutura aqui, que o irmão me passou, que é sobre Certo? a gente falar sobre a mudança inesperada na organização da comunidade religiosa. Depois, só traçando um roteiro que o irmão me passou, Certo? quais as preocupações que nós tivemos. Eu não sei se somos nós que estamos ali, podemos dizer, na linha de frente. O que está na linha de frente, e aí eu trago também um pouco do que está como componente da comunidade. E não Tá ainda ok. não um componente estrutural da Tá diretoria, ok. entendeu? Ótimo, ótimo. Da sociedade. Ótimo. Então, quais são as preocupações, que eu sei que o irmão vai aclarar melhor nas perguntas. Quais foram as medidas tomadas, né? As dificuldades para pôr em prática, eu creio que são as medidas, né? E Isso. por fim, quais os frutos ou os benefícios, né, colhidos no meio de toda essa pandemia e a importância de manter a fé ativa em momentos como este. Nós vamos falar de tudo isso com a graça de Deus, então esse seria basicamente o roteiro. Então, eu vou dar as credenciais, a minha credencial, sem querer ser. Então, eu geralmente, quando as pessoas perguntam e vai dizer, dar credencial, eu não tenho muitos, então não tenho muito o que falar. Mas eu prefiro tratar com apenas um servo do Senhor e que está à disposição para servir ao Senhor e o rebanho de Deus para estimular. E é isso que nós temos feito agora, como alguma das medidas, sem querer já adiantar algumas coisas, é exatamente estimular os irmãos a permanecer na fé, é contribuir de alguma forma para que os irmãos permaneçam firmes e caminhando no Senhor. A gente formou ali em teologia, bacharel no Betel Brasileiro, em Guarabira, com a gente tem um carinho imenso pelos irmãos ali que nos acompanharam durante todo esse tempo. Inclusive, a secretária do Betel é mãe da nossa irmã Alene, que faz parte da nossa comunidade, da nossa igreja. Ah, não sabia. Dona André. Então, foi uma benção, foi maravilhoso o momento que nós passamos lá. E aí, para você ver, irmão José, adiantando isso para aquelas pessoas que vão ouvir, nós já temos uma caminhada aí de mais de 6 anos em formação. Terminamos ano passado. Para você ver, isso acontece especificamente, estou falando na presbiteriana, mas em outras igrejas também acontece. Para você ver a importância do estudo e de como a gente se preocupa com essa questão de que a fé não é fé alienante, há necessidade de estudo, não é qualquer pessoa que pode chegar e se formar, porque a gente vê pessoas para se formar como psicólogo passa 5 anos, fora especialização e tantas outras coisas. Para medicina, 6 anos, fora residência e, enfim, Isso. direito, 5 anos, enfim. E aí parece que na fé, e realmente, infelizmente, é o que passa, principalmente a questão da liderança, as pessoas passam como se você pudesse ir de qualquer forma. E um médico, ele trabalha com vidas físicas, nós trabalhamos com vidas eternas. Então, quando a gente está pregando, quando a gente está ensinando, a gente pode salvar ou matar uma pessoa, ou condenar uma pessoa pelo que a gente prega. Também não, né? Tá falando. Comentem aí, por favor, se. Tá conseguindo Voltou. ouvir aí? Pronto. Agora Voltou agora, voltou. travou. Pronto. Tinha Estou travado. conseguindo ouvir. Então, a gente já vem numa caminhada de 6 anos. Ainda falta 6, 7 meses aí para a ordenação. Então, formamos ano passado em bacharel, fizemos uma especialização que chama CTM, que é curso de treinamento missiológico, no SPN, que é o Seminário Presbiteriano Norte em Recife, para você ficar habilitado para você poder plantar igrejas pela JMN, que é Junta de Missões Nacionais. Inclusive, antes de a gente ir para Mamanguape, a gente estava em um campo abrindo de plantação de igreja. Né? Então a gente tem tanto a experiência teórica quanto a prática, o que é muito bom. Né? E a gente pensa em algumas especializações, amo a psicologia, é por isso que eu tento assim estudar, me engajar, fico feliz com as lives que são feitas, tenho visto e prestado muita atenção, porque e foi o que mais me chamou a atenção, como você coloca assuntos complexos, difíceis, de maneira muito simples, para que todos possam entender. E vai ser essa nossa perspectiva de hoje, a gente tentar trabalhar os aspectos mais simples, embora
se a gente falar algum termo técnico, a gente vai explicar. Então, acho que é esse o objetivo. Se a gente usar, que tiver que usar às vezes, é importante. E a gente explicar, certo? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Eu tenho visto sobre a questão educacional, que foi falado com o Miquel, assisti um pouco da live, com o David também, sobre esporte. Inclusive, minha área mesmo, prática, é esporte, né? E minha área teórica é teologia. Então, é basicamente isso. Então, fora isso, você pode ficar à vontade, pode dar início aí. Eu vou só aqui seguir o barco, viu? Bom, como o irmão já trouxe aí, dessa questão de como chegou, né? Sim, a maioria das pessoas não estavam esperando que a pandemia ela se instaurasse de forma tão rápida como foi, né? As pessoas estavam esperando que talvez fosse como ali como teve no H1N1 ou no próprio SARS de 2002, que foi também um corona, só que foi em 2002. E quando chegou aqui no Brasil, demorou muito. Quando chegou já tinha vacina, já tinha tratamento e tal. Então teve um certo relaxamento da nossa própria sociedade como um todo. Teve um certo relaxamento, né? Sim. Não foi só em âmbito político, foi no âmbito geral. Todo mundo relaxou em relação a isso. Tanto teve carnaval, teve tudo. Todo mundo estava tranquilo. As igrejas fazendo retiro de carnaval. Estava tudo funcionando como se nada tivesse acontecendo. Até porque nas outras experiências, infelizmente, ou felizmente, a gente não teve nada muito grave aqui. Então, meio que a gente achou que se repetiria, né? Esse quadro. E aí, do nada, quando a gente vê, o Brasil está começando a se fechar. E quando a gente percebe, aquilo que estava começando já está instaurado, já está fechado, já vem a problemática. E, como eu sempre digo nas minhas lives, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar antenado em notícias, em pesquisas, em tudo que está acontecendo, no que está aqui, o que está em atualidade e o que não está mais em atualidade. Eu estudo até o que eu não gosto, para eu ter propriedade quando eu for falar. Eu gosto muito de ter propriedade no que eu falo. Então, mesmo que eu não goste de um assunto, mas se eu ver que é interessante eu debater ele, eu vou estudar ele para poder debater com propriedade e dar a minha opinião contrária àquele assunto. Mas eu vou lá e estudo. Muito bom. E nisso daí, né, quando estava tendo todo esse caso, eu comecei a olhar pelas redes sociais, que aí eu, versando entre elas, né, as diversas redes sociais que eu tenho, eu comecei a prestar atenção nos comportamentos das pessoas de diferentes comunidades religiosas, como estava sendo o comportamento delas. Eu deveria até ter feito uma pesquisa para publicar na revista, ia dar certinho, mas infelizmente eu não fiz, agora me arrependo. E uma coisa que eu percebi foi que muitas pessoas, elas estavam preocupadas, a preocupação muito grande delas, de algumas, era de que de não estar presente no templo, né, não estar na reunião com os irmãos, na comunhão, não estar ali no templo. E vi muitas pessoas nas redes sociais trazerem sempre essa questão de que agora não tem como, eu não sei o que é que vai acontecer, o que é que vai fazer, porque se ir para a igreja não tem como. Especialmente algumas denominações X em específico, eu não vou citar nome, mas é que eu vi realmente muito disso. E isso me trouxe um pouco de reflexão de que talvez, como o irmão falou, que nós agora também estamos ou crendo mais ou descrendo, né? Agora nós estamos nesse processo de trazermos para nós como realmente a nossa fé estava e nós não estávamos percebendo. Esse é o momento que nós estamos nos conhecendo psicologicamente, também estamos nos conhecendo espiritualmente. Agora nós estamos vendo a quanto andava a nossa fé e nós não percebíamos. Isso. Eu meio que percebi, nesse sentido, de que talvez as pessoas estivessem ligadas nesse processo antes da pandemia ao simbolismo estrutural da fé, no caso o templo, que as pessoas estivessem muito ligadas ao templo e não exatamente a tudo mais, porque a gente sabe que a fé é muito rica. Muitas coisas, ela não se resume apenas um encontro no templo, ela tem muitas coisas, porém um encontro no templo, pelo menos para nós cristãos, está lá e é bíblico que nós estejamos em comunhão com os irmãos para ajudar os irmãos. Isso. Porém, eu vi que muitas pessoas tinham uma problemática como se elas estivessem estruturadas através do arquitetônico, né?
da estrutura física do templo. E nesse momento as pessoas, eu vi muitas angústias se manifestando nas redes sociais. Inclusive, eu não sei se o irmão viu, teve um caso nos Estados Unidos de um pastor batista muito conhecido lá, agora não me recordo o nome dele, ele é cantor também, que ele não quis fazer o lockdown, ou seja, ele fechar a igreja, né, e partir para os cultos online, e ele terminou contraindo corona e morrendo. Justamente porque ele não respeitou essa quarentena. E é aquilo que o irmão trouxe, né? É importante que a nossa fé, nós tenhamos a fé, mas seja uma fé racional. A fé tem que se manifestar também de forma racional, não de forma irracional. Né? Exato. E aí é um exemplo, teve um pastor da Coreia, também de uma igreja batista, um pastor da Coreia, também não fez a quarentena e terminou por falecer também com o corona. Então a gente vê, né, essa questão que muitas vezes nós nos fixamos em algo físico e não muito no algo espiritual. Não dizendo que com isso a pessoa não consiga se conectar a Deus, mas dizendo que às vezes nós nos perdemos na própria orientação de nossa fé. E esse momento de pandemia, ele foi propício para que a gente reveja a nossa fé, reveja quem nós somos dentro de nossa própria comunidade, e quem nós somos e o que queremos perante com a nossa fé e com o Deus ao qual nós seguimos. E quando surgiu tudo isso, como estou dizendo, né, eclodiu essa problemática que eu estou trazendo, e eu vi que foi, num termo bem popular, né, foi uma batata quente na mão dos líderes das comunidades religiosas, né? Foi uma batata quente para saber administrar os irmãos que querem de toda forma que continue havendo os encontros presenciais, os irmãos que querem o encontro virtual enquanto tudo melhora, né? Fazer essa administração, que com certeza foi muito mais angustiante do que para nós que não estamos em nenhuma liderança. E aí é justamente isso, né? Eu trouxe o contexto, trouxe o que eu vi, o que eu interpretei, e agora é que o irmão diga aí como foi a parte da liderança, né? Eu trouxe para a parte da comunidade, e agora eu quero que o irmão traga como foi para a liderança conseguir lidar com isso, que eu sei que com certeza foi muito complicado e angustiante. Perfeito, meu irmão. Sua frase aqui, enquanto você falava, eu fui anotando algumas coisas para não perder o fio da meada e no final não esquecer, né? Mas foi muito importante o que o irmão trouxe aqui, que de fato, eu vou tentar começar, como diz o Matuto, vou tentar começar do começo aqui. Então, de fato foi inesperado para todos nós, algo que a gente não é inesperado, a gente não está preparado, né? E aí, como nós já dissemos inicialmente, em todas as áreas, no comércio, para os comerciantes, tanto para o micro quanto para o macro, ninguém está esperando. Tanto para o microempresário quanto aqueles grandes empresários que também estão sofrendo. A gente não pode fechar os olhos para achar que os grandes empresários não estão sofrendo, porque estão, inclusive sofre o trabalhador, né? O servidor, porque ele vai ter que fechar a empresa, enfim. Fiquei sabendo que, inclusive, uma grande empresa de restaurante fechou em João Pessoa, enfim, que a gente jamais imaginaria que fecharia. Vou evitar os nomes aqui. Então, eu sei, eu também ouvi. Viu? Pronto. Então, no esporte, eu acompanho muito porque foi minha prática a vida toda, né? Eu era jogador de futebol. Eu fui uma credencial aí, brincadeira. Mas eu fui jogador de futebol, então eu acompanho muito esporte. E foi algo que não estava esperando, porque todos os campeonatos estavam caminhando bem. Como o irmão falou, até março estava caminhando, até fevereiro ninguém estava... Os campeonatos estaduais, cariocas, paulista, enfim. A educação estava caminhando, né? Enfim, saúde e tudo mais. E aí na igreja a gente sofreu muito, principalmente porque a gente não está preparado. Como ninguém estava preparado, inclusive nós. E nós brasileiros já somos despreparados por natureza. Por quê? Por exemplo, a gente não faz reserva, a gente não guarda. Se a gente tem um dinheiro, a gente compra alguma coisa. Não é assim, a gente não é preparado para a gente guardar, para a gente ter uma reserva, para a gente ter algo que vai nos manter depois. Então, a gente chegou e foi, de fato, inesperado. E aí, quando veio isso, especialmente a liderança, ela tem que tomar decisões muito rápidas, em muito pouco tempo. Não dá para você pensar muito, não dá para, sabe? E aí eu entendo também a dificuldade, por exemplo, da OMS, mas não só disso, do Ministério de Saúde,
né, do nosso país, é muito difícil para um ministro da saúde tomar algumas decisões, porque todo dia muda, né? O quadro, e aí todo dia ele tem que tomar uma decisão diferente, os governantes, e aí não estou querendo fazer apologia a nenhum político, né? Nós somos apartidários mesmo, não temos nenhum político que podemos dizer é esse aqui. Nós não cremos em Salvador da Pátria, né? A nossa esperança está em Cristo mesmo. Então, assim, todos os dias nossos governantes estão tomando decisões diferentes ao mesmo tempo. Então, a dificuldade que a gente teve para conversar com os irmãos foi o seguinte: mostrar que a fé, aquilo que a gente já disse, a fé não é uma fé alienante. E aí eu vou dar alguns exemplos práticos. Alguns exemplos muito práticos. Tem irmãos que dizem assim: Deus é quem me guarda. Eu tô guardado pelo sangue de Jesus. Aí tem outros irmãos que falam o seguinte: praga nenhuma chegará à tua tenda. Chegará, pode chegar. Você pode ser acometido por uma epidemia, por uma enfermidade. Já Isso, tanto o crente quanto o descrente, ele pode ser acometido de crise financeira, econômica. A gente não está isento disso. Então, quando tem alguns irmãos que pensam assim: não, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, nada vai me acontecer, é complicado, porque isso demonstra uma fé não inteligível. Mas talvez não por maldade, por zelo, por piedade, o irmão temente a Deus, mas que às vezes não entende tudo que as escrituras inclusive diz, porque, como nós já falamos, a fé é uma fé inteligente. Então, se as autoridades traz uma determinação que não contraria a nossa fé, não tem nada de mais que nós não possamos acatar essa decisão. Sim. Então, nós tivemos que fazer alguns textos para explicar aos irmãos, e aí nós falamos sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, nós tentamos tratar essas duas coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele está no controle das nossas vidas. Se nós formos ser infectados, vamos ser, Deus vai nos guardar, quem controla nossas vidas. Agora, o que cabe a nós, a responsabilidade humana, nós temos que fazer. Qual é a nossa parte? Se precaver, se prevenir, usar máscara se for o caso, passar álcool em gel, lavar as mãos, enfim. Isso é o que compete a nós. Então, foi aí quando a gente foi tomar essas medidas, inclusive da questão do isolamento social, aí já estou entrando aqui nas medidas, no isolamento social, a gente vai entrar mais na frente, realmente sempre tem divergência. Somos seres humanos e cada um tem uma opinião. Mas quando a gente for chegar nas medidas, eu não vou falar agora, isso vai ficar mais claro. Mas antes eu queria falar sobre o que o irmão pontuou, que é importante. Essa pandemia veio para revelar de fato quem nós somos. E ela não veio para revelar nosso altruísmo, nossa bondade, nossa caridade, que nós somos bonzinhos demais. Pelo contrário, veio para revelar nosso egoísmo, nossa maldade, que nós não somos tão partidores como nós achamos que somos. Por exemplo, a gente viu no supermercado pessoas com carros cheios, isso aí todo mundo viu, de maneira muito clara. Pessoas no supermercado com carros abarrotados de coisas. Pessoas com álcool em gel, inclusive teve uma experiência, minha mãe foi no supermercado e ela chegou em casa contando isso. Ela disse que teve uma pessoa que acabou o álcool em gel e ela estava com 4 álcool em gel na mão para passar no caixa. E minha mãe disse: não tem mais álcool em gel, para ver se essa pessoa seria solidária. E dizia: não, mas fique com um, pelo menos. E ela disse: infelizmente acabou, né? Perceba como... Só que isso somos cada um de nós. Isso reflete quem nós somos. Nós queremos para nós queremos, né? Então, isso é isso que a gente tem que fazer para que a gente não reproduza isso também, porque naturalmente, né? Naturalmente, a nossa tendência é querer fazer igual. Porque exatamente. Diferente do que é passado por muitas pessoas que, como eu costumo dizer, que corrompem o entendimento do que é o cristianismo, que corrompem o entendimento da fé cristã, né? A fé cristã ela não diz que nós somos perfeitos. Isso, exato. O salmista vai dizer que nós fomos concebidos em pecado. Exatamente. Então, aí você vê e já está dizendo que nós não somos seres perfeitos. Cristo disse que não veio para quem é saudável, veio para quem é doente. Exato, ou seja, exato. De forma alguma, diferente do que muitos pregam, né, e isso aí termina prejudicando quem leva a sério a fé, nós não estamos dentro de uma igreja para nos pormos como pessoas perfeitas. Ao contrário, nós estamos dentro de uma igreja para nos pormos como pessoas falhas, como pessoas pecadoras, mas pessoas que têm uma fé e que têm uma busca de completude com o divino. Né? Isso, aquela busca de ser igual. Que a gente sabe que nunca vai conseguir ser igual porque Cristo era divino. No momento que Cristo
é Deus e chegou à Terra, nós não podemos ser igual a Ele, mas nós podemos trilhar os seus caminhos o máximo que nós conseguimos mediante a nossa própria fé. É essa ideia. São pecadores que são salvos pela graça. É exatamente essa ideia. Pecadores salvos pela graça. É um favor que a gente não merece. Então, é exatamente isso mesmo. Você foi pontual. É isso que a gente deve refletir. O problema é que realmente muitas vezes a gente passa essa visão de pessoas perfeitas, pessoas que não pecam, pessoas que não falham, quando na verdade era diferente. A gente deveria mostrar quanto nós somos pecadores para revelar quanto é grande a graça de Deus sobre nossas vidas. É exatamente isso que nós temos que demonstrar. Então, quanto mais é revelado o nosso pecado, mais a gente vê que a graça de Deus é superabundante nas nossas vidas. E aí, isso é importante, isso pontua um negócio, algo interessante, que a pandemia revela quem nós somos, mas também revela que a nossa falta de busca a Deus não é falta de tempo. Porque se nós olharmos dentro da nossa casa, nossa vida espiritual não está tão diferente da que estava, pelo contrário. Talvez esteja até pior, por causa da ociosidade que muitas vezes a gente vive, faz com que a gente fique mais ainda desleixado com essa parte, negligente com as coisas de Deus, especialmente porque nós não temos essa questão, e aí eu vou pontuar também o motivo de ser importante a comunidade, a gente estar junto, é porque exatamente o autor dos Hebreus vai dizer que nós temos que congregar para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Exato. Essa é a importância do congregar, essa é a importância do estar junto, e aí o local é indistinto. E aí eu queria trazer duas coisas, primeiro falar dos igrejados, e dos desigrejados, que foi o que o irmão botou. Os igrejados seriam aqueles que supervalorizam a instituição, o templo, a estrutura, e acham que só pode se reunir lá, e vivem, são igrejados mesmo, não saem da igreja, sabe? Quando, na verdade, o cristianismo é uma vida em todo lugar para a glória de Deus. É no seu trabalho, é na sua casa, na faculdade, é na escola, é inclusive na igreja. E aí os igrejados têm uma ideia, como o irmão falou, foi pontual, de que nós só podemos servir e adorar a Deus na igreja, no templo, né? Aquele ali ajustado. Então, esses são os igrejados que supervalorizam a estrutura. E aí, em contrapartida, nós temos os desigrejados que subestimam a estrutura, né? Então, os desigrejados, eles dizem, não, eu sou a igreja de Deus. O primeiro erro já está aí, porque nós não somos igreja. Paulo compara a igreja como um corpo. E nós como membros desse corpo. Né? Então eu não sou a igreja, eu sou parte, eu sou um membro. Eu sou a igreja quando eu estou junto, porque Paulo vai dizer que o corpo não é só o membro, não é só o olho. Exato. Eu que sou o olho não posso dizer para o irmão José, porque eu não preciso dele, porque ele é a perna. Eu vejo, mas como é que eu ando? Então um precisa do outro e só junto que a gente é um corpo. Quando eu estou sozinho, eu não sou a igreja. É óbvio que nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas eu não sou a igreja sozinho. Eu sou membro, parte da igreja. Eu sou a igreja quando eu estou junto, quando eu estou com meu irmão agora. Agora a gente é a igreja. Né? E, na verdade, a gente é parte de uma igreja, porque aqui tem 2 membros. Né? A igreja é quando ela está o povo junto, reunido. E esse subestimado dos desigrejados é exatamente para desconstruir a comunhão da igreja. Isso é um problema. Então, esses dois lados são equívocos, né? Você supervalorizar a estrutura. Agora, também, perceba, os desigrejados dizem, eu posso me reunir em qualquer canto porque eu sou a igreja, certo? Mas pense comigo. Se eu vou para uma casa e a casa só comporta 10 pessoas, logo eu tenho que ir para uma casa maior. E aí tem irmãos que não querem receber na sua casa. A comunidade tem 100. A comunidade tem 100 e a casa comporta 10. Entende? Então eu vou ter que ter um lugar para me unir. Pode ser debaixo de um pé de manga, como começou a igreja presbiteriana em Mamanguape? Pode ser onde for, porque de fato aí a igreja somos nós. De fato, nesse sentido, sim. Quando o povo de Deus está reunido. Mas eu não posso nem subestimar, nem supervalorizar a igreja. E aí, nesse sentido, a igreja é importante. A igreja, eu digo, a comunhão, a comunidade, não a estrutura em si. Porque é lá que nós vamos ser estimulados ao amor e às boas obras, né? Quando eu estou em casa sozinho, e aí quando a gente chegar lá no final, isso eu coloquei aqui, eu escrevi sobre a nossa preocupação, que o irmão colocou aqui no roteiro, é importante porque tem muitos irmãos neófitos, novos na fé, novos convertidos, que precisam desse apoio. Tem irmãos que Paulo chama de irmãos mais fracos, que precisam estar constantemente, sabe? Tem irmãos não, tem irmãos que eles são quase que... Né?
Isso, eles precisam ser estimulados, ser encorajados, e aí você tem que estar no pé, você tem que estar buscando esses irmãos, porque são mais frágeis, às vezes são levados por vento de doutrina. Então, por isso, a importância, mas vai entrar nas medidas que nós tomamos. Eu vou parar por aqui, eu acho que já deu para entender. Então, respondendo a pergunta, de fato, há os irmãos que supervalorizam o templo, e aí esquecem sua vida piedosa e comunhão com Deus, devocional que a gente fala. Então, é você ter sua vida, sua busca individual. É importante, respondendo a pergunta agora, é importante termos uma fé viva e juntos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, mas é importante nós termos nossa vida individual, pessoal, que o próprio Cristo disse, quando for orar, entra no teu quarto, ora o teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então, nós não devemos negligenciar nenhum nem outro, nem viver só no templo igrejado, nem viver também só individual. Os dois são importantes. Tem que haver um balanço entre as duas coisas. Tem que haver um balanço, um equilíbrio. E a compreensão. E a compreensão do que cada uma delas traz, né? Porque muitas vezes a gente vê a falta da compreensão desse sujeito. E aí a falta da compreensão pode vir de diversos fatores, né? Ele pode ser novo na fé, ele pode ser também acomodado na fé, que a gente sabe que também tem pessoas que se acomodam durante um tempo na fé. Também. Né? Ou ele pode também supervalorizar a fé externa. Então, assim, tem várias coisas que aí é importante a pessoa se policiar e compreender esses dois lados, né? Esses dois lados. Os pontos positivos, os pontos negativos e saber balancear isso para que se mantenha firme. Porque a gente sabe que para deslizar é fácil. Né? Não precisa de muita coisa, não. Não. Então, é necessário ter esse cuidado, né? Esse policiamento, né? E aí eu queria pontuar, meu irmão, se você me permite, desculpa lhe cortando aqui. Não, pode falar. Mas algo que você falou que é importante, de fato, tem muitos, a gente chama isso, a gente não, as escrituras e o próprio Cristo, vai chamar isso de religiosos. Aquelas pessoas que estão preocupadas muito mais com aspectos externos. Ele falava isso fazendo menção aos fariseus, que eram religiosos da época, mas que se aplica para todos nós. Lá em Mateus 23, ele vai falar ele diz, vocês são hipócritas. E a ideia ali, você conhece bem esse termo, é para atores, pessoas que representavam um teatro, que estavam apenas apresentando uma peça. Eles estavam na igreja, eles colocavam uma máscara, e aí quando eles saíam da igreja, eles tiravam a máscara porque já terminou a apresentação. E aí esse é o problema, nós vivemos uma fé apenas externa. Ela não é uma fé pessoal, viva e ativa. Não é uma fé pessoal, individual, melhor dizendo, com o próprio Cristo, esse relacionamento íntimo, vivo com o Cristo. E aí, em contrapartida, nós temos, como nós já falamos, os mais fracos na fé, que ainda estão, a gente chama estão precisando de leite, né? Ainda estão precisando ser instruídos. Na verdade, não são nem os negligentes na fé, mas são os que ainda estão bebendo leite. E aí precisam ser instruídos. Eles não têm nem como ser corrigidos ainda, porque você só pode corrigir alguém que foi ensinado, né? Exatamente. Nesse sentido, claro, né? É óbvio que você pode corrigir alguém que nunca foi ensinado sobre uma coisa. Mas nesse sentido, você instrui e depois você corrige, porque ele não aprendeu a lição e aí você, né? Mas tem outro que... Mas você falou uma coisa interessante e importante. Tem os negligentes na fé. E aí não é porque ele é neófito, não é porque ele é novo na fé, não é porque ele está bebendo leite, é porque ele é negligente mesmo. Faz 15 anos que ele está na igreja e ele não tem essa fé pessoal, individual, e apenas uma fé externa para mostrar uma religiosidade. E ele se apega, a gente vai falar isso no finalzinho, ele se apega na fé mais como um amuleto, sabe? Algo que ele possa escorar. Não é uma fé objetiva, é só algo para que ele possa se sentir em paz, para que ele possa ficar bem, eu estou precisando e aí eu vou ouvir uma palavra. Infelizmente, tem essas pessoas também. É como o irmão trouxe isso aí agora, me veio na mente o Freud, quando ele vai falar eu não lembro agora se é no livro Totem e Tabu, ou se é no Moisés e a religião monoteísta. Eu acho que é nos dois que ele fala isso. Ele correlaciona muito nos dois textos a mesma coisa. Que ele vai dizer que justamente a função da religião nesse sentido, né, é a função de controlar esse sujeito, mas não controlar no sentido de aprisionar, mas é de controlar, de mostrar para ele aquilo que ele deve, que ele não deve fazer. É uma forma de lei.
Até porque Isso. Freud era judeu, né? Freud não era cristão, ele era judeu. Sim. Então, Sim. ele entende a fé como leis, que é o que o judaísmo entende, né? As leis mosaicas. Então, ele entende a partir daí. E ele traz essa religião justamente como as leis que são colocadas no homem, e esse homem, ele é controlado a partir dessas leis que são imputadas pela fé. Mas, alguns anos depois, o Lacan, quando vai reler as obras de Freud, ele também vai dizer a mesma coisa, que ele diz que a religião ela tem a função de manter o relacionamento social do homem, que ela é a responsável por controlar esse gozo do homem. E aí, quando eu falo gozo, eu falo justamente no sentido do prazer amplo, né? Porque muitas vezes quando a gente fala essa palavra, aí muitas vezes as pessoas já levam com a conotação sexual da coisa. Mas eu duvido uma pessoa que seja religiosa, de qualquer área do cristianismo, que não conheça um hino que não tenha essa palavra. Porque justamente é o sentido de prazer, de felicidade, em um nível muito mais alto do que o nível normal. Alegria, satisfação plena, né? Exatamente. É você quase transcendendo aquele momento, aquela satisfação que você está tendo. Então, mais na frente, o Lacan, quando vai reler Freud, ele vai dizer que a religião tem essa função de controlar esse gosto do sujeito, porque se liberar, o sujeito vai seguir para caminhos tortuosos. Que aí ele vai se entregar, o Lacan vai dizer que o sujeito vai se entregar aos seus prazeres, e quando ele se entrega aos seus prazeres, ele vai deixar de ser um ser social para ser um animal. E ele vai começar, então, a agir como um animal e desestabilizar a ordem social a qual ele está inserida. Então, quando o irmão trouxe isso, aí eu lembrei, né? Que a gente utiliza da fé também para isso, né? Porque a Bíblia, quando você pega a Bíblia, ela é do começo ao fim um livro que tem... Eu ia falar regras, mas não vou nem falar regras. Ela é um manual da humanidade. Um manual de como você ser humano. Um manual de como você viver com o outro, de como você viver com a sua família, de como você viver com a sua esposa, de como você conviver no trabalho, de como você saber dar importância para a sua mulher, de como você saber dar importância para os seus pais. Ela é um manual de Gênesis a Apocalipse, é um completo manual de como a gente viver bem em sociedade e de como a gente viver bem com nós mesmos e de viver bem com o nosso Deus, né? Ele tem a Bíblia, ela é tudo isso, né? Ela é tudo isso. Ela vai além de um livro de fé, ela é um livro de filosofia, ela é um livro de ética, ela é muito ampla. Pena que hoje em dia não se está dando tanto valor a ela. E até muitos cristãos também não dão muito valor à narrativa bíblica e os ensinamentos que ela dá. Aí eu pontuei isso porque eu achei interessante o que o irmão trouxe. Aí eu peço desculpa aí por ter interrompido. Mas eu achei perfeito. Perfeito. De fato, os cristãos, eles buscam prazer e devem buscar prazer e devem buscar felicidade. Há uma pergunta só para pontuar, já que o irmão falou, não vou nem entrar aqui muito no mérito, mas se eu fizesse uma pergunta, qual o principal objetivo da vida? Por que nós somos criados? Qual o propósito da vida? Aí a filosofia, a psicologia vai ter alguma resposta, enfim, pelo menos a nossa cultura moderna ou pós-moderna, como queira, vai entender que o propósito da vida é ser feliz. De maneira geral. Atualmente é uma visão muito niilista, né? Da gente... Certo. Da entrega ao prazer, né? A felicidade acima de tudo. Isso. Independente de como você vai obter essa felicidade e que tipo de felicidade você terá. Atualmente a gente vive numa sociedade que prega isso. Independente dos meios que você vai usar. Isso. A diferença do cristianismo é que você pode ter uma vida de prazer, de alegria, de gozo e de satisfação plena. A questão é onde você vai buscar isso. Então, o cristianismo responde que essa alegria, esse gozo, essa felicidade, o propósito da vida está em você, sim. Você pode ser feliz. Mas o principal propósito da vida é você viver uma vida que agrada a Deus, ou seja, para a glória de Deus, e ter prazer nele. Ou seja, ela não diz apenas o propósito da vida, mas onde você encontra o verdadeiro propósito. Então é dizer, olha, o prazer está em Deus
Você foi criado para viver para Deus, para fazer a vontade de Deus, e você só acha felicidade e alegria plena no próprio Deus. Então, essa Exato talvez seja mesmo. a diferença do cristianismo para todas as outras filosofias e ias que Uhum. nós conhecemos. É basicamente isso. Essa cultura nossa, de fato, niilista, hedonista, materialista, isso está no finalzinho da nossa. Então não vou adiantar aqui, não. Tudo É isso. tudo isso, tudo texto aqui. Mas é realmente, aí eu daqui a pouco a live vai terminar esse primeiro momento, eu já vou recomeçar a segunda parte, e sempre, graças a Deus, as minhas lives sempre têm durado 2 partes, porque os assuntos sempre rendem bem, são pertinentes. Isso aí é um positivo, né? É um bom sinal, é um bom sinal. Para pontuar essa primeira parte da gente, para a gente partir para a segunda live, né? O que o irmão trouxe, eu concordo plenamente com o que o irmão trouxe, e cabe a gente também, como, né, nós cristãos, interpretar que muitas vezes a gente tem que o sofrimento é necessário para a vida cristã, para a comunhão com Cristo, né? Tem muitos que têm esse pensamento de que lógico, tudo que acontece na vida, pelo menos pela nossa fé cristã, é permissão de Deus. Isso aí é algo que o cristão crê, né? Mas muita gente já interpreta de que tudo que acontece na vida é voltado para é uma tentação, é uma prova, é isso. E muitas vezes a gente esquece da nossa responsabilidade dentro daquilo que acontece conosco. Nós esquecemos isso. E aí nós botamos a culpa no que é intangível, né? Porque a nossa fé, ela não é uma fé visível no sentido de que nós não estamos vendo a presença. Nós sentimos, mas nós não vemos a presença. Então, nós botamos para o âmbito do intangível a responsabilidade. Que aí, ou nós dizemos que a nossa problemática está sendo dada por Deus para testar a nossa fé, ou nós dizemos que o diabo está tentando nos derrubar a todo momento. Mas, assim, é claro que acontecem essas coisas, e também aí seria dizer que não aconteceria irracional. Mas a consequência de nossos atos leva a coisas boas e leva a coisas ruins. E muitas vezes o que nós estamos passando é uma mera consequência daquilo que nós fizemos, e Deus apenas permite. Ele deixa que você colha, no termo popular, né, que você colha aquilo que você plantou. Mas para a nossa posição narcisista, né, para essa nossa posição egoísta de existir, é muito doloroso a gente dizer que aquilo está acontecendo porque nós procuramos, né? Porque nós procuramos. Então, a gente tem essa tendência de jogar na mão de Deus, joga na mão do diabo, e aquilo que o irmão falou, acho que foi na pregação de domingo, porque eu tenho acompanhado também na doutrina, acompanho junto com a minha mãe, a gente fica jantando e acompanhando. E o irmão falou uma coisa muito interessante sobre isso, né? Sobre essa questão de que a gente tem esse costume, né? E eu fiquei pensando, eu disse, caramba, realmente é algo que eu já debato com a minha mãe, sabe? Mas quando o irmão trouxe lá, foi uma confirmação do que eu já debato aqui em casa, que a gente debate muito aqui em casa. Amém. E foi assim um pingo no i, tá entendendo? Foi um pingo no i quando o irmão também trouxe isso, né? De que a gente tem essa questão do nosso próprio narcisismo, né? E foi maravilhoso, e tem sido maravilhoso acompanhar as lives. Quem não sabe, as lives da Igreja Batista de Mamanguape. Tá lá no YouTube, Igreja Batista de Mamanguape. Desculpa, é porque eu nasci na Batista aí. Tá tranquilo, meu irmão. Eu amo os irmãos Batistas, são muitos amigos. Minha família quase toda tem uma boa parte que é da Batista, tá tranquilo, tá sossegado. Eu fico tranquilo aí. De Mamanguape. É uma benção, Batista. A Igreja Presbiteriana de Mamanguape. Vocês prestem atenção lá, entre lá no canal do YouTube, as lives estão salvas, e vocês vão ver lá que está sendo maravilhoso o que está sendo compartilhado. Então, basicamente, a gente estava falando dessa questão inesperada, né, da organização religiosa, essa pandemia. Aí, a segunda pergunta era quais foram as preocupações e as medidas que foram tomadas em relação a isso. Aí, se você puder
desenvolver melhor, eu já posso responder, mas talvez não seja o certo que... Certo? Pronto, eu vou dar um... Contextualizar aí. Contextualizar a situação, né? Eu já tenho aqui as respostas, mas para ficar mais claro para quem está ouvindo, então se o irmão quiser, pode ficar à vontade para contextualizar. Como eu tinha falado, né, anteriormente, teve essa problemática da entrada, ninguém estava esperando e tal. E dentro das comunidades religiosas teve a problemática de pessoas que queriam a todo custo na igreja, pessoas que aceitavam de pronto que deveria ser feito sim, o isolamento e que deveria se criar uma estratégia para que continuássemos com a conexão com a nossa fé, a conexão com os nossos irmãos, porém de uma forma segura, de uma forma que fosse satisfatoriamente segura para o sujeito, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que um vírus é algo que nós não vemos. Se fosse um cachorro, a gente veria, mas é um vírus, nós não vemos e nós não sabemos até onde está, com quem está. Então, é necessário essa questão do isolamento, até porque o isolamento, como eu já disse até para alguns amigos meus, e eu acho que já trouxe algumas lives aqui, de que é muito mais o isolamento ele trata muito mais do que de você como indivíduo único na sociedade. O isolamento ele é muito mais amplo, se trata dos outros. Quando você se permite adentrar nesse isolamento, independente da dificuldade, porque todo mundo está passando por algum tipo de nível de dificuldade por estar em isolamento, você está, e aí falando dentro da nossa fé, você está exercendo prontamente o seu amor ao próximo. Porque você não está apenas resguardando a sua vida, você está resguardando a vida de várias outras pessoas. Porque você pode se infectar, você pode ter um sistema imunológico forte, e aí ter um quadro muito leve, ou até ser assintomático. Que assintomático significa sem sintomas. Então você pode ser assintomático e você transmitir para outras pessoas, e por todo e qualquer lugar que você passar, no momento que você já estiver infectado, você pode infectar dezenas, até centenas de pessoas, dependendo da sua rotina diária, né? Então, o isolamento, ele é muito mais do que falar sobre eu como pessoa, como indivíduo unitário. É eu perante a minha responsabilidade com o meu próximo, a minha responsabilidade com o outro e como eu lido com isso. De como eu estou prontamente preparado para enfrentar as dificuldades que eu estou ajudando esse outro, não sendo alguém que vai ser possivelmente o responsável pela perda de vida do outro, ou por um quadro grave mesmo que ele saia. Então, para que se faça isso, para que se exerça esse amor ao próximo, muitas vezes, se é necessário, dentro das comunidades religiosas, isso aí com certeza todas as comunidades foi necessário, que se institua uma lei provisória, né, dentro das instituições religiosas, uma lei provisória que faça esse grupo religioso compreender a necessidade do fato de não estarmos juntos como a igreja, juntos presencialmente. Mas também se faz necessário criar estratégias de que essa fé não seja negligenciada, de que essa fé não seja deixada à parte e que as pessoas que estão necessitando de um avivamento, que estão, como eu falei anteriormente, estão se defrontando com a debilidade da sua fé, muitos estão se defrontando com a fortaleza que a sua fé é e a pessoa não tinha percebido. E outros estão lidando com quão frágil a sua fé era e a pessoa achava que era uma fé muito forte, enquanto estava junto com a comunidade. E agora, no isolamento, a pessoa percebe que não. Então, foi necessário criar estratégias que pudessem fazer o manejo de todas essas pessoas da forma mais igualitária possível, para que todos pudessem exercer a sua fé, porém, de uma forma distante um do outro. Então, aí, a pergunta é, como se deu a criação, né, dessa estratégia e quais foram as estratégias adotadas para que nós não nos perdêssemos
dentro de nossa própria fé enquanto estamos isolados. Perfeito, meu irmão. Ótima pergunta, excelente pergunta, né? Eu vou ver aqui, especialmente em relação à preocupação que nós tivemos inicialmente, inclusive a gente já falou um pouco. A gente teve a preocupação exatamente com o fortalecimento da fé dos irmãos, né? A gente sabe que, como nós dissemos no início, a gente sabe que tem os irmãos novos convertidos, tem aquelas pessoas que estão há pouco tempo na fé, tem 1, 2, 3 anos, e eles estão muito novos, né? Muito novos, tem bebês na fé, tem adolescentes na fé, tem adultos na fé, e aí com isso nós nos preocupamos, embora tenhamos a preocupação, e nós vamos falar dessas outras preocupações com aqueles já mais velhos na fé, seja espiritualmente ou por idade mesmo, nós temos outras preocupações, porque a nossa preocupação vai além, especialmente da gente que ama o rebanho de Deus, né? Que ama o Senhor. A nossa preocupação vai além do cuidado espiritual com essas pessoas. E, obviamente, a gente entende que o cuidado espiritual é o principal para a gente, porque, no caso, e aí eu digo isso sem demagogia nenhuma, se chega um irmão e eu identifico que esse irmão está com... O problema dele não é espiritual, é uma pessoa piedosa, que busca a Deus, que ama o Senhor, mas está passando por alguma dificuldade mental, eu vou indicar ele para um psicólogo ou para um psiquiatra, porque não é a minha função. E muitos pastores deveriam ter essa sensibilidade. E aí faz o link com aquilo que a gente falou lá em cima, lembra? De demônio, pecado ou depressão, ou demônio, pecado ou doença. Então é um problema você tratar todas as situações da mesma maneira. Você está fazendo isso porque está em pecado. Inclusive, meu irmão, desculpa lhe interromper, para não perder o que eu queria pontuar. Pode fazer isso. Do grego, a gente tem deimos, né, que é a raiz etimológica da palavra demônio. Deimos, no grego, era utilizado como doença. É uma palavra que também era utilizada como doença, o deimos. E, posteriormente, foi a raiz etimológica do que hoje nós utilizamos no português como a palavra demônio. Então, a gente vê que as coisas estão entrelaçadas, né? As coisas estão entrelaçadas. E nós temos também as doenças espirituais, né? Nós temos também isso. O fraquejar da fé é uma doença espiritual. Então, eu queria só pontuar isso, porque talvez algumas pessoas não soubessem, eu quis pontuar. Desculpa aí, mas pode continuar. Não, perfeito. E sim, estão interligados mesmo. Por exemplo, uma pessoa que está passando por uma dificuldade psicológica, mental, ela precisa sim do acompanhamento espiritual, porque ela é uma pessoa espiritual e por isso, só por si só, ela já precisa desse acompanhamento, mas ela vai precisar agregar a isso um acompanhamento psicológico. Então, infelizmente, muitas pessoas não entendem assim, principalmente liderança. Isso é um problema. Então, nossa preocupação, isso era para dizer que a nossa preocupação vai muito além com a vida espiritual da pessoa. Nós nos preocupamos com os irmãos, com a sua vida física, com a sua vida econômica, com a sua saúde, por exemplo, sua vida física, no caso, a saúde. Se tem algum irmão enfermo, a gente tem esse cuidado de visitar, de saber como o irmão está. A nossa maior preocupação é com vidas, não é com outra coisa. É com a vida do irmão, se o irmão está bem em todas as áreas. Né? Nós nos preocupamos com todas as áreas da vida, de maneira holística. Né? Então, há essa preocupação com essas pessoas. Então, a gente se preocupa com a fé deles. A gente se preocupa também com os familiares. Porque se essa pessoa, o irmão está sofrendo, se o familiar dele está sofrendo, um filho, por exemplo, um avô, uma tia que está infectada, a gente vai sofrer. Esse irmão vai sofrer, a gente vai sofrer junto, a gente vai chorar junto. Então, a gente se preocupa. A gente se preocupa se tem algum irmão sofrendo alguma necessidade, como a gente já falou, uma crise econômica. E a gente percebe também, irmão José, que com a questão, por exemplo, econômica afeta inclusive a igreja, missionários que estão no campo, que precisam do sustento. Né? A assistência, inclusive, essa arrecadação que seria investida na igreja, para que possa assistencializar outras pessoas. Então, isso já vai entrar nas medidas que foram tomadas. A gente vai ver, inclusive, um projeto que a igreja se engajou de assistência social. É óbvio que a gente deve fazer isso em todo o tempo, mas num momento de crise como esse, tanto é que o projeto é social, é temporário. Você conhece, faz parte da nossa comunidade, conhece esse projeto. Então, a nossa proposta inicial é que seja temporário. É muito bom que se torne permanente, mas porque a gente não quer também sobrecarregar os irmãos. Por quê? Porque já tem irmãos que estão passando dificuldades.
Então, e não é penoso você dar um pacote de arroz e feijão. Mas se você faz isso constantemente, começa a pesar. Né? Então, por esse motivo, ser temporário. Então, a gente se preocupa com todas as áreas dos irmãos. E aí, as medidas que a gente pensou em tomar em relação à igreja, especificamente, e eu digo em relação especificamente à igreja de Mamanguape, mas também as igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais, Assembleias de Deus, tomaram essas medidas, que foi muito bom, que é a questão do isolamento social. Isso foi inequívoco, era algo que tinha que se fazer. E aí, alguns irmãos, como nós já dissemos, alguns irmãos inicialmente acharam que era falta de fé, e aí tem aqueles irmãos, né? Que você não tem fé, você não confia em Deus. Não, a gente confia. A gente crê que Deus está no controle de todas as coisas, mas como a gente já disse, a nossa fé é uma fé racional. Não é um tiro no escuro. E a própria Escritura diz que nós devemos honrar as autoridades que foram investidas de poder, ou seja, porque elas foram constituídas por Deus. Então você, no momento de dizer que a gente não tem fé, é você olhar só um lado das Escrituras. Porque as Escrituras dizem que a gente deve honrar e nos submeter. Aí pronto, inclusive a gente colocou um texto desse no grupo, e assim, as medidas que a gente tomou em relação ao isolamento social, a gente vai dizer algumas outras medidas em questão de textos que a gente está escrevendo para os irmãos, alguns pequenos vídeos, as transmissões que a gente está fazendo, mas está no final. Então, a gente está seguindo as recomendações das autoridades civis, federal, estadual e municipal. A decisão, eu achei interessante isso foi o presbítero da igreja, faz parte do conselho, né? Para os irmãos que estão em casa, a presbiteriana, ela não toma decisões, a liderança não toma decisões arbitrárias, ou seja, individual, não é uma pessoa só que toma uma decisão. E também ela não é congregacional, né? Não é a igreja toda que toma decisões. A gente chama que é um governo federativo representativo, ou seja, é um grupo que representa todos. Segue a Constituição, segue a nossa Federação Brasileira. Então é um grupo que representa a nação. Então, é essa ideia. Não é episcopal é a ideia. O sistema é que um representa todos. Então, a gente não toma decisões assim. E eu acho interessante o nosso presbítero, que é vereador, e isso é uma bênção, ele está engajado na política, porque ele trouxe uma ideia que o governo federal ele trouxe uma decisão de que deliberou, né, que a decisão mais conservadora em relação à pandemia é a que deve permanecer. Ou seja, foi quase que praticamente quebrado o poder das hierarquias de governo. Ou seja, o federal tem poder sobre o estadual sobre o municipal. Mas nesse caso específico da pandemia, foi trazida uma decisão do governo federal que a decisão mais conservadora deve permanecer. Resumindo, em outras palavras mais simples, se o governo federal quiser abrir todo o comércio, as igrejas, as academias, enfim, e o municipal não quiser, a decisão que prevalece é a do município. Por quê? Porque ela tomou a decisão mais conservadora em relação à pandemia, que vai preservar mais o ser humano. Então, E aí por que nós estamos dizendo isso? Porque nós estamos seguindo as decisões das autoridades e as recomendações das autoridades civis. Então, entendendo que eles têm muito mais experiência nesse sentido, tanto o ministro da Saúde, a OMS também, que é mundial, e como é uma pandemia, né? Uma epidemia generalizada. Então, nós estamos seguindo e não vemos isso como falta de fé. Nós só poderemos dizer que nós estamos indo, que nós não deveríamos nos submeter às autoridades, caso elas estivessem indo de encontro à nossa fé. E aí no texto a gente colocou isso, não lembro se o irmão leu, que quando os discípulos são colocados para não pregar o evangelho, eles são recomendados a não pregar e ordenados, ele diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente não está sendo impedido de adorar a Deus. Não está sendo impedido, nossa fé não está sendo cerceada, nós não estamos sendo censurados. Pelo contrário, a gente continua pregando nas redes sociais, a gente prega, a gente tem liberdade de expressão. Então, a gente não pode dizer que nossa fé está sendo atacada, porque não está. E aí teve algumas pessoas que quiseram dizer, isso é contra o cristianismo, aquela ideia que o irmão falou, né? Isso parece que é contra o cristianismo, tudo é uma afronta ao cristianismo. E não é, isso é mundial. Isso é em todas as áreas. Então, se fosse assim, era uma afronta ao comércio também, ao comerciante, ao microempreendedor. Não é. Então, nesse caso, a gente tomou essa providência desse isolamento social. Então, as medidas que nós tomamos foi o aconselhamento pastoral, que a gente tem feito ligado para os irmãos, procurando saber como os irmãos estão, se estão precisando de alguma coisa, como nós já dissemos, não apenas espiritual. E a proposta de nossas ligações é estimular ao amor e às boas obras,
a ele permanecer firme, a fortalecer o irmão, a encorajá-lo a permanecer firme na fé. Por providência de Deus, o primeiro culto no lar foi na casa do irmão e a gente ficou muito feliz, né? A gente ficou muito grato a Deus. Já temos outros irmãos que nós estamos conversando, que a gente já está marcando o culto lá. Exatamente, essa proposta foi do conselho da igreja e foi muito boa, porque a gente entra na casa do irmão, a gente sabe como o irmão está passando, o que ele... E em ligações também, né? De certa forma, a gente fortalece os irmãos na fé. Porque no final das contas, irmão José, na verdade, o que os irmãos precisam não é apenas de intelectualidade. Eles não precisam que a gente fale apenas a mente dele. É necessário que a gente fale o coração. E por isso, essa ideia de você estar próximo, dele ver, dele saber que a gente está junto, que a gente está perto. E aí foi essa mais uma forma da gente tomar algumas medidas, né? De algumas decisões. Eu coloquei aqui no início, só ver de novo as medidas que nós tomamos. Então, teve mais algum aqui, vou finalizar. Aí a gente liga para os irmãos, a gente faz alguns vídeos, a gente tira algumas dúvidas dos irmãos aqui no privado, né? A transmissão online dos cultos, né? E aí eu queria pontuar uma coisa que eu julgo importante. Nós temos um grupo extremamente, graças a Deus, extremamente engajado na questão da transmissão. Mas nós temos também uma igreja extremamente ativa quanto ao acompanhamento dos cultos. O que é muito bom. Porque não adiantaria a gente ter uma transmissão extremamente ativa, um grupo, mas que os irmãos não acompanhassem. E não adiantaria a gente ter irmãos desengajados, porque a ideia é glorificar a Deus, ser fiel a Deus, mas também edificar a vida dos irmãos, encorajar os irmãos, estimulá-los. Então é muito bom que eles estejam acompanhando, que eles continuem acompanhando, para que assim eles possam ser fortalecidos e estimulados. E é por isso que eu queria pontuar que as transmissões dos cultos estão sendo importante, que foi uma medida da igreja, que a gente já tinha, mas era mais superficial, era apenas no Facebook, e era nosso irmão daí que fazia, nosso diácono. Mas eu julgo isso importante porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas não dão o devido valor, especialmente para aqueles irmãos que estão ali na transmissão. Não é nem para nós que estamos pegando, mas graças a Deus, na nossa comunidade específica, e eu digo isso sem demagogia nenhuma, sem que você queira puxar a sardinha para o nosso lado, que de fato tem havido um engajamento muito bom dos irmãos. É óbvio, não de maneira geral, para que aquelas pessoas que estão assistindo também não achem que é um mar de rosas, não é. Mas que de fato tem havido o engajamento dos irmãos, o que é muito bom e a gente fica muito feliz. E eu queria pontuar uma última coisa. E o irmão é da nossa comunidade, conhece muito bem. Nós não temos tido a prática de fazer devocionais constantes todos os dias. E eu digo, isso é mais particular. Eu confesso que é mais particular. O porquê disso? Nós pontuamos algumas coisas que nós julgamos importantes e continuamos com a nossa programação de culto, de doutrina. Porque a vida devocional e particular diz respeito muito ao indivíduo de maneira pessoal. Sim. E os cultos de doutrina, por exemplo, a escola bíblica, os devocionais, a pregação, ela reforça esse aspecto de que você deve buscar a sua espiritualidade pessoal individual. Então, se nós não fazemos, muitas vezes não é falta de encorajamento. É por nossa negligência mesmo. E como eu tenho visto muitos textos, é por isso que eu queria pontuar isso, eu tenho visto muitos textos, muitas pessoas escrevendo muitas coisas, infelizmente textos que não dizem respeito à palavra de Deus, que teologicamente é avesso, inclusive, à palavra de Deus, é um pensamento mais positivista e otimista do que teológico, de fé e racional. E aí fica aquele misticismo, aquele pluralismo, uma misturada de ideias, sabe? E aí termina que, eu tenho percebido isso, que em muitos contextos, as pessoas até fazem muitos textos, mas não há esse engajamento das pessoas, é apenas mais um texto e fica por ali mesmo, as pessoas não leem, não dão o valor. E o irmão pode pontuar, pode ter até outra visão a respeito disso. Isso aí é uma coisa que eu também venho observado, e nesse momento as redes sociais como um todo, né, não apenas grupos de WhatsApp, por exemplo, mas a rede social como um todo, ela está sendo inundada de textos. Isso, claro, com isso aqui eu não quero dizer que é errado, né? Logicamente isso, não é. exato. Está
está colocando ali um texto bíblico, algo que pode Isso. tocar uma pessoa que está do outro lado do país, e aquela pessoa pode ser tocada pelo texto. Não estou dizendo que esteja errado. Mas muitas vezes nós usamos os textos fora de contextos. E essa é a problemática. Quando a gente usa esse texto fora do contexto. E aí é bom a gente amadurecer um pouco, ler, reler, meditar. Eu digo isso, irmão, porque há alguns anos atrás, eu fiz um curso de nível técnico na área de teologia. Eu só não consegui fazer a prova porque era EAD, e aí, infelizmente, eu fiquei sem internet. Fiz e não fiz porque não tenho papel para comprovar. Eu sei. E eu aprendi muito. Os irmãos que já vieram aqui em casa sabem que eu tenho uma biblioteca enorme e eu tenho uma partezinha ali que tem bastantes livros voltados para a nossa fé, devocionais, dicionários, tal. Eu gosto muito de meditar porque é importante a gente saber o que a gente vai falar. É muito importante. E justamente no contexto desse, a gente tem que saber como a gente vai empregar um texto. Que é como o irmão falou, a questão que vai dizer que a praga não vai chegar à tenda, né? Mas a gente tem que entender que Cristo disse que a gente vós tereis aflições, não é isso? A gente não vai ter aflições. Isso. A gente não vai sofrer porque ele mesmo sofreu. Então, a gente tem que entender o texto, tem que entender o contexto, até para a gente também não desvirtuar a palavra, não desvirtuar o entendimento do nosso irmão. Exatamente. Eu acho muito interessante, eu não sei se o irmão já viu, ou se durante os seus 6 anos, não foi? O irmão falou que ficou... 6 anos. Estamos aí ainda nessa caminhada. Pronto, eu não sei se durante esse tempo dos 6 anos, se o irmão viu, como funciona o debate no templo judaico. Não sei se o irmão já viu. Porque quando tem aquele texto no Novo Testamento que fala de Cristo aos 12 anos, ele discutindo com os doutores da lei, né? Eu sou sincero que desde criança eu sempre tentei imaginar como era aquela situação, né? Um adolescente, 12 anos, debatendo em meio a doutores, né? Eu sempre imaginei isso. E, recentemente, há alguns meses, eu estava nas minhas velhas pesquisas, vendo documentários, lendo e tal, e tal, e tal. E eu achei um documentário que mostrava, ele é bem interessante, ele mostra várias perspectivas de diferentes religiões sobre o mesmo assunto. Ele pega um assunto e ele mostra várias religiões. E quando ele estava falando sobre o judaísmo, eles foram, de fato, aos doutores da lei e mostraram como era feito esse debate em que Cristo participou há 2000 anos atrás. Eu achei muito interessante porque o templo lá é cheio de pessoas com a Torá, que é justamente o livro da lei, né? Com a Torá aberta, todo mundo lendo, e depois eles começam a discutir, parece quase uma briga, todo mundo discutindo, gritando e tal. E os sumos sacerdotes, depois de toda aquela discussão, eles veem se aquilo tem pertinência com a lei, né? Se aquilo tem pertinência. Se tiver pertinência, eles vão estudar aquela lei mediante aquilo que a pessoa trouxe, para ver se realmente é aplicável a lei ou não. Então, eu achei isso muito interessante, porque não... E agora trazendo para a gente, né? Está querendo contextualizar isso, mas trazendo para a gente, é importante também, e aí é a importância da escola bíblica, de que as pessoas possam trocar os seus conhecimentos, trocar as suas dúvidas e aprenderem mutuamente. Porque eu estou aprendendo aqui com o que o irmão está falando, o irmão está aprendendo com o que eu estou falando. Se a gente trouxer algo que um diverge do outro, talvez um mude de opinião, talvez não. Mas, sobretudo, nós iremos sair mudados. Nós iremos aprender com o outro. E quando isso é feito com respeito, funciona. Amém. Quando é feito com respeito, né? Quando eu sei ouvir o outro, e mesmo quando eu discordo do outro,
eu sei dizer, tá certo, olha, seus argumentos não me convenceram, mas você falou muito bem, então que Deus continue lhe abençoando, continue com esse pensamento, continue firme na fé. Né? A gente tem que saber isso. Por que, que hoje em dia as comunidades religiosas, quando eu falo comunidades, são as diferentes vertentes do cristianismo. Denominações. Isso, fugiu o nome. As diferentes denominações, elas discutem tanto, porque muitas vezes se discute o dogma e não a fé em si, a palavra, e aí falta o respeito e tudo mais. E eu achei interessante como a Torá é discutida, igual era discutida quando Cristo tinha 12 anos de idade, e as pessoas brigam lá, discutem, tal, ficam gritando. Eu acho muito interessante isso. E no final, todo mundo sai do templo, se abraçando, conversando como amigos, e aquela discussão que teve por eu ter uma visão da lei tal, ser desse jeito, você ter desse jeito, no final das contas, ficou ali e todo mundo continuou firmes na sua fé, né? Então, isso. A gente fala de aspectos secundários, né? Da fé. Isso. E, geralmente o que nos divide são aspectos secundários, infelizmente, não são nem aspectos primários, né? E aí é importante justamente a escola bíblica, né? A escola bíblica, ela é muito importante por esse fato, né? Para que as pessoas possam se expressar ali, possam discutir e aprender, né? Entre si. E isso, eu sou sincero, eu sou uma pessoa que eu vou uma vez na vida numa escola bíblica, mas eu tenho meus motivos, que eu tenho insônia. Eu tenho uma insônia terrível, mas eu não uso medicação, porque eu não gosto de medicação, pela questão da potencialidade do vício. Sim, então, sim. Para mim, tudo muito cedo é muito complicado, porque eu não consigo dormir cedo de forma alguma. Eu posso acordar de 5 da manhã e ter o dia completamente ativo. É como eu acordava de 5 da manhã, depois uma pessoa passava o dia todo no hospital, chegava de noite e ainda assim não conseguia, por mais cansado que eu estivesse, não conseguia. Então, para mim é muito difícil. Mas eu dou um valor e um respeito muito grande ao que é a escola bíblica e a importância dela para ser essa representação dos antigos debates do templo judaico, né? Isso é muito importante. E quando teve esse fato, eu enrolei isso tudo para chegar no que eu quero agora. E quando chegou essa questão da pandemia, mesmo não sendo ativo na escola bíblica, mas eu me questionei como isso poderia influenciar negativamente no desenvolvimento da escola bíblica, né? Desse setor que é um lugar para nós estarmos demonstrando as nossas ideias, demonstrando as nossas interpretações e aprendendo um com o outro. Aí eu pergunto, né? Tendo contextualizado o que eu queria e trazendo algumas curiosidades, que é essa curiosidade de que ainda funciona como 2000 anos atrás, o debate da Torá. Como o irmão está vendo a funcionabilidade da escola bíblica nesse período? Eu sei que eu não tinha colocado isso no coisa, mas é algo que tá ótimo. Aqui, né? E vai entrar no assunto. Eu só queria pontuar algo que eu falei aqui, não é uma retratação, mas deixando claro o que seria sobre essa questão das nossas. Graças a Deus, nós não temos tido a necessidade de fazer devocionais diários. Por que não temos? Graças a Deus. Poderíamos. Seria uma solução, uma saída, uma medida que nós poderíamos tomar? Poderia. Mas graças a Deus, porque não há tanta necessidade? Porque nós entendemos, primeiramente, que a fé diária é uma fé pessoal e que você... até você dar fôlego para os irmãos possam viver. Por isso que a gente não tem culto todo dia na semana na igreja. Porque qual era o momento que os irmãos iam viver a fé no mundo? Né? Então, a ideia é você ensinar e instruir os irmãos vivos. Os irmãos vão para o mundo, vai para casa, vai para o colégio, vai para a universidade, vai para o trabalho e viva a fé lá. Então, por isso que a gente não tem tanta necessidade devocional todos os dias. E a gente não coloca todos os dias, a não ser que seja um assunto importante, como a gente colocou, inclusive, aquele sobre responsabilidade humana, soberania de Deus. Porque havia aquela polarização de conversas, de dúvidas, de opiniões. Então é necessário. Quando é necessário, a gente intervém de alguma forma para poder apaziguar. Infelizmente, tem outras igrejas que não têm tido essa capacidade de transmitir. E o nosso também ainda é muito limitado, porque os irmãos
sabe, se esforçam ao máximo, colocam seus próprios celulares e, graças a Deus, tem seguido bem. Então, na escola bíblica, isso já está, inclusive, lá no final, a gente vai falar sobre os benefícios e os frutos colhidos, está aqui também, mas foi muito bom. Então, e a gente já está chegando, né? Vai falar das dificuldades e já ia falar dos benefícios também, já está no finalzinho aqui. Então já pode falar. Já pode falar, tranquilo. Já tinha acabado mesmo naquela parte sobre as medidas tomadas, né? Isso. A gente tem um grupo engajado, graças a Deus, e tem uma igreja extremamente ativa quanto ao acompanhamento dos cultos. E graças a Deus isso acontece porque a gente tem essa graça de poder transmitir. Já tem outras igrejas que, inclusive, eu conheço presbiterianas que não têm tido essa oportunidade, essa possibilidade, porque não tem um grupo tão grande, não tem irmãos específicos nessa área. Inclusive, a gente também tem muitos irmãos que têm habilidade nessa área e que são muito esforçados. Mas tem outras igrejas que não têm, igrejas menores, igrejas até maiores, mas que não têm irmãos que trabalham nessa área de transmissão, enfim. E aí eu só queria pontuar isso para dizer que esse é o motivo que nós não fazemos esses devocionais diários. Por ter muita polarização de ideias e o nosso... E também invadir a privacidade, né? É invadir a privacidade, porque por ser tão constante, a pessoa pode se sentir invadida. Exato. E perfeito, é exatamente essa ideia. É você deixar que o irmão viva a fé dele. O irmão está ouvindo ali na quarta-feira o culto e ele pode ter a oportunidade de colocar em prática durante até o sábado, até o domingo, na escola bíblica, né? No domingo à noite ele ouvir uma palavra e colocar em prática durante a semana. Você dá um fôlego para o irmão viver a vida. E também você não tornar comum aquilo que não é comum. A palavra de Deus não é comum, ela é sagrada. E é profana. Né? Você, não estou dizendo que é uma profanação, mas você todos os dias coloca texto de maneira deliberada, sabe? E a irmã às vezes nem lê mais, o irmão já não tem mais aquele desejo, porque você já está tão intruso, né, na vida do irmão e não deixa que enviando aquelas correntes, envie isso para 5 pessoas. Isso. Você banaliza esse sentimento. Exato, você banaliza o que não é para banalizar. Contudo, não quer dizer que aqueles irmãos que fazem isso estão banalizando a fé, jamais. E a nossa maior preocupação é com a nossa comunidade. É óbvio que a gente quer abençoar outras pessoas, outras vidas, mas hoje, especificamente, a nossa preocupação em relação à espiritualidade é com a nossa comunidade. Porque, graças a Deus, nós temos pastores maravilhosos que têm abençoado suas próprias comunidades e assim deve ser. Né? Mas, pensando sobre isso, a escola bíblica, nós já vendo os frutos e os benefícios colhidos dessa pandemia em relação à igreja, é exatamente porque a gente tem se engajado na transmissão. Eu concordo com o que a reverenda Hernandes Dias falou, que isso foi uma forma de Deus despertar a igreja para fazer bom uso das mídias sociais. E realmente a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é neutra, diga-se de passagem. Ela não é nem boa nem ruim, ela é neutra. Então, as pessoas, inclusive, na virada para o leva um ou outro. É o uso que leva um ou outro, exatamente. Na virada do nosso século, muitos cristãos disseram que... E aí, aquela ideia da fé ininteligível, né? Da fé... da falsa fé, ou da fé zelosa, mas sem conhecimento, sem entendimento, que disseram que a tecnologia, a internet era do diabo. Veja que problema. Aquilo que tem abençoado, tem sido um meio para abençoar outras pessoas, era tida como demoníaca. E aí não pega no texto grego, mas a lei do diabo como o enganador, o sedutor, o mentiroso. Então, nesse aspecto, né? Então, para você ver hoje... Deus tem usado a transmissão, e eu estou falando disso porque foi exatamente pela transmissão da escola bíblica dominical que nós temos um exemplo prático de um irmão de São Paulo, que inclusive faz parte da igreja batista, e que a sua igreja não está tendo transmissão, ele está acompanhando e pediu ele pediu a revista da escola bíblica escaneada para ele acompanhar. Nossa, legal. De São Paulo, ele está acompanhando pela manhã todo o culto. E à noite ele pediu para a gente orar pela mãe dele que está na UTI. E a gente orou, inclusive no culto domingo à noite, a gente orou pela vida desse irmão da mãe dele, né? Então, para você ver, um dos benefícios exatamente é essa expansão da propagação do reino de Deus. Então a gente tem as dificuldades para transmitir, os irmãos se esforçam ao máximo, chegam 1 hora, 2 horas às vezes antes, às vezes preparam de manhã a transmissão para a noite. Mas, graças a Deus, nós temos sido abençoados pela vida dos irmãos e também nessa expansão do reino de Deus. A gente faz o nome de Deus conhecido, o reino de Deus vai sendo expandido através das transmissões. Então, em relação à EBD, a gente tem visto muitos frutos. Principalmente com o tema que a gente está tratando. A gente está fazendo uma exposição na segunda carta de Coríntios.
a igreja é extremamente Eu amo essa difícil. carta. É fantástica, é fantástica. O tema, irmão José, é igreja complicada. Você conhece alguma? É uma pergunta, né? E de fato, a igreja, a gente tem desafios, mas também é um privilégio. A gente estar junto, a gente servir junto, no mesmo propósito. Eu estava lendo hoje, achei uma coisa extremamente interessante, pertinente. Ele dizia que a comunidade, a organização, e aí é um organismo e uma organização, da igreja, ela é diferente de qualquer outra organização. Porque nós somos levados a ser amigos de pessoas que é da mesma classe social que nós, que tem os mesmos valores que nós, que tem os mesmos princípios que nós. Né? Então, mas a fé cristã, ela é diferente de todos porque ela nos une, não por causa daquilo que nós temos, mas por causa da fé em quem nós cremos. E aí, isso tanto branco quanto pretos, tanto ricos quanto pobres, tanto um brasileiro como um argentino, eles estão no mesmo objetivo e eles têm comunhão por causa da mesma fé. Não é porque eles têm o mesmo dinheiro, não é porque eles têm a mesma cor, a mesma raça, mas é porque eles têm uma mesma fé. E isso é que nos une. Então, isso é importante. E, então a gente tem visto isso, a gente tem visto com bons olhos, mesmo diante de toda essa pandemia. E aí, como eu queria frisar novamente, o engajamento dos irmãos tem sido importante. Porque a gente faz com muito amor e com muito desejo que os irmãos participem e os irmãos têm feito isso. Então a gente louva a Deus por causa disso. Às vezes aqui em casa, a gente só para dar mais engajamento, assiste um de um lado e assiste outro do outro, para a gente dar mais pessoas ao vivo. Benção. Principalmente dia de domingo. Na quarta-feira a gente fica na mesa reunidos assistindo. Bom demais. Doutrina. Mas a nossa maior... domingo, muitas vezes a gente fica assim. E a nossa maior felicidade... a gente sabe que os robôs, né, do YouTube, Facebook e tudo mais, quanto mais pessoas estão lá, mais eles levam as lives, os vídeos para outras pessoas, né? Quanto mais pessoas estiverem assistindo. Muito bom. Então, eu assistindo aqui, minha mãe assistindo lá do outro lado, nós estamos sendo abençoados do mesmo jeito e ainda estamos acrescentando uma pessoa a mais para ver se chega em uma pessoa a mais lá fora. Bênção de Deus, bênção de Deus. Isso é muito bom. E aí a gente não tem numerofobia, né? A gente não tem medo de números. Quanto mais números, melhor, mais pessoas vão ser alcançadas, mais o reino de Deus vai se expandir. Mas nós também não temos numerolatria, né? A gente não idolatra os números. Nosso desejo, a nossa motivação de que tenha muitas pessoas ouvindo e assistindo, especialmente da nossa comunidade, mas também de outras, é para que eles possam ser edificados, para que eles possam ser fortalecidos, especialmente aqueles que a gente já falou no início, sobre que são novos na fé, que precisam de um reforço maior, do que aqueles que já têm tem uma fé ativa, mais viva e pessoal individual, que conseguem viver sem tanta necessidade, precisam mais como um apoio, né, do líder, enfim. Então, isso é muito bom. E eu acho que chegaria aqui no final, né? Trazendo isso, eu achei interessante pontuar agora uma coisa, que há alguns anos atrás, né, como até falei no culto virtual que a gente fez aqui em casa, né, eu dizia que desde 2014 eu falava para minha mãe a importância das redes sociais, porque a minha primeira área de atuação foi na área de TI. Eu tive lan house, então eu sempre conheci já essa potencialidade do que é a internet, até onde ela pode chegar. Eu tinha vídeos com quase 20 mil visualizações, só que aí bateu direitos autorais e eu tive que tirar o vídeo para não perder o canal no YouTube. Mas assim, então, eu tenho uma noção de como funciona isso, né? Então eu sempre falava aqui em casa para minha mãe, e isso eu dizia assim, poxa, nós deveríamos investir nisso. Nós deveríamos investir, porque quando Cristo deu o ID, não existia internet, isso é óbvio. Né? Não existia internet, então o ID era literalmente um passo na frente do outro até o local que você fosse levar a palavra. Mas hoje em dia a gente tem as ferramentas das redes sociais como um ID que você não precisa se esforçar de você sair de casa, você não precisa gastar rios de dinheiro para você fazer o ID. Você só precisa deixar sua internet em casa paga. Exatamente. Isso. E cada um pode ser uma semente
na propagação do evangelho. Até porque muitas pessoas, num momento como esse, estão extremamente angustiadas por todas as consequências da pandemia, né? A gente não vai falar só de uma, são várias consequências. Sim. E muitas pessoas estão angustiadas e até sem ver uma perspectiva do hoje, uma perspectiva do amanhã. E às vezes uma pessoa dessa, passando pela rede social, vê um vídeo, e esse pode ser o ponto-chave para essa pessoa ser tocada, para o ID chegar a essa pessoa e você dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, você fazer, não precisa fazer também uma explicação assim, querer ser um Augusto Nicodemos da vida para você falar, um Hernando Dias Lopes. Não precisa. Mas você precisa meditar, né? É como eu falei anteriormente com os textos, você precisa meditar, saber o contexto daquele texto, para que você não se perca e não perca quem está ouvindo. Né? Porque quando Paulo vai falar lá a questão da mulher em silêncio na igreja, se a gente for pesquisar e entender o contexto da época, estava havendo fofocas ali dentro da igreja, e as fofocas estavam vindo dessas mulheres que estavam questionando, mas não estavam questionando de forma edificadora. Estavam questionando de forma que estava levando a ter fofocas, e isso estava desestabilizando a fé dos irmãos. Então, quando Paulo diz que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja, ele não está exercendo de um machismo através de sua autoridade para que a mulher seja muda na igreja. Ele está direcionado para aquela igreja, para aquele momento de que estava rolando fofocas e que essas mulheres, então, elas deveriam ficar em silêncio, para que não atrapalhasse o contexto da fé daquelas pessoas. Então, por isso que eu digo, é extremamente importante a gente levar o evangelho, e as redes sociais hoje em dia é um canal para isso. Quando eu estava com o meu iPad inteiro, mas ele caiu, a tela ficou com problema no toque, eu gravava os cultos, lá no meu Facebook ainda está lá, eu gravava os cultos, gravava o louvor, gravava a pregação, colocava tudo no meu Facebook, e muitas pessoas comentavam e tal, só que depois que deu problema no meu iPad, aí não tive mais como fazer, né? Eu agradeço aos irmãos que estão tomando essa iniciativa agora. Porque a gente tem que compreender que o ir não significa só você estar fisicamente, é você estar espiritualmente. E se você pode levar o espiritual para o outro através de uma rede social, por que não levar? Esse é o motivo pelo qual eu lhe trouxe aqui para a gente fazer essa live, né? Para que as pessoas entendam que a fé, a teologia, né? Teologia, que é nada mais nada menos do que a ciência que estuda a Deus, né? que ela não é só uma ciência, mas ela também está ligada a algo racional, a algo concreto, porém a algo que transcende tudo que nós estudamos, tudo que nós entendemos, tudo que nós sentimos. E é importante a gente também popularizar isso em uma época que nós estamos sendo... como é que eu posso usar uma palavra que não seja muito pejorativa? Talvez atacado, né? Bombardeados, cerceados, e nós precisamos fazer isso, né? Então, eu vejo um ganho muito grande nessas lives que está sendo feitas, que inclusive ficam disponíveis no YouTube, né? Então, é um ganho enorme. A prova do irmão é essa, de que uma pessoa em São Paulo, né, está acompanhando, está pedindo oração. Exatamente. Isso é muito produtivo, e nós devemos fazer isso também, porque o ID é para todos, né? Muitas vezes também a gente espera que a autoridade eclesiástica da igreja seja quem tome a iniciativa de fazer um ID, mas nós também podemos fazer. Agora, assim, se você não se sente seguro, não faça, né? Porque fazer de qualquer jeito também não vai agradar a Deus. E você vai prejudicar outras pessoas. A gente ficou feliz, e a gente vê como isso tem alcançado. Eu estava conversando com irmã hoje, a gente vai falar isso agora, nesse instante, o quanto é importante essas transmissões, e ela dizendo, olha, eu não estou podendo estar na igreja, mas eu tenho escutado as lives. Aí ela disse que no domingo, ela disse, eu vi o culto no domingo, e aí eu fui falar com ela, conversando com ela hoje, e a gente vai falar sobre ela aqui no final agora. Ela falou algo importante. Eu fui falar para ela, disse, olha, a nossa vida, os nossos dias estão escritos, determinados, quando nenhum deles havia ainda, Salmo 139, verso 16,
E ela disse, eu vi isso no culto domingo. E eu já preguei isso para outra pessoa. Então, eu fiquei feliz sobre isso, porque em meio a essa pandemia, você trazer tranquilidade a essa pessoa, dizendo que Deus é soberano, que Deus está no controle, que Deus está cuidando de tudo. Que Deus... E ela citou algo que eu falei que nem eu lembrava que eu tinha falado. Ela disse o seguinte, ela disse, você disse que Deus não foi pego de surpresa nessa pandemia. Então a gente não precisa se desesperar, porque Deus de fato está no controle de todas as coisas. Então, para você ver o alcance dessas transmissões, como isso tem sido bênção nas nossas vidas, tem abençoado outras pessoas. E aí eu queria concluir, a gente já falou sobre os benefícios e os frutos colhidos, né? Nós aprendemos muitas lições, e aí agora a gente vai conseguir responder essa pergunta, como manter uma fé viva, né? E ativa, quais os desafios da fé em tempo de pandemia e isolamento social, né? Por que é importante manter uma fé viva e ativa, né? Nesse momento que a gente vive de pandemia. Ela é importante porque senão nós nos desesperamos. Nós ficamos ansiosos e preocupados demais com tantas coisas, inclusive com o dia de amanhã. Eu vinha de Mamanguá para Solânia e eu estava conversando com um senhor do Alternativo e ele falava algo interessante. Ele disse que estava muito preocupado, que ele não conseguia dormir por causa das preocupações, das contas e tudo mais. E eu entendi, e é uma preocupação legítima. As pessoas estão preocupadas com a questão econômica, com a questão financeira. Mas eu dizia para ele que... E era muito nítido, tanto na vida dele quanto nas nossas vidas. Muitas vezes a nossa preocupação e o que nos leva à preocupação e à ansiedade não é necessariamente as nossas necessidades, é a nossa vaidade. A nossa maior preocupação hoje não é porque a gente não pode comer, é porque a gente não vai trocar o carro para o carro 2020. A nossa preocupação é porque a gente estava numa casa pequena e a gente estava fazendo plano para trocar numa maior. A nossa preocupação é porque a gente não pode comprar nossos brinquedos, me permita o termo, mas aparelhos eletrônicos para nós nos divertirmos. Essas são as nossas preocupações. Então, a nossa preocupação hoje é porque o shopping está fechado. É porque eu não posso ir para a praia no final de semana. Entende? Então, o que nos leva à ansiedade não é nem as necessidades. E aí, por isso que é importante manter uma fé viva e ativa nesses tempos de pandemia, mas não só nesses tempos de pandemia. E aí, esse é o problema que nós iniciamos dizendo, que isso revela como de fato está a nossa fé. Que a nossa fé, ou melhor, a nossa falta de fé. Que a nossa fé não é falta de tempo. Que a nossa incredulidade com Deus ou diante de Deus, a nossa falta de fé em Deus, não é por falta de coisas que nós temos, porque nós já somos incrédulos em todos os tempos da nossa vida. Nós passamos a vida sendo incrédulos. E a ansiedade, me permita falar isso para o psicólogo, é um desafio, mas me permita, em alguns casos, como nós já falamos inicialmente também, é fruto de incredulidade. E aí, nesse sentido específico, seria um pecado, porque a incredulidade é pecado. Quando a gente não confia que Deus vai suprir as nossas necessidades, que Deus está no controle da nossa vida, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso sustentador. Então, o antídoto é exatamente para a ansiedade, para a preocupação, para o desespero desse momento de pandemia, é exatamente saber que Deus vai prover o dia de amanhã para aqueles que estão passando por crise econômica. Jesus vai dizer, não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. Porque a vida é mais do que o corpo. E de fato a gente vê hoje que a vida é mais do que o corpo. Porque a gente gasta toda a nossa vida para acumular riqueza e depois a gente gasta toda a nossa riqueza para recuperar a nossa saúde. Não é assim que acontece? Exatamente. Então, nesses tempos, nós demos todo o nosso dinheiro que a gente granjeou, que a gente alcançou durante toda a nossa vida, por um respirador. Não é assim? Então, aí Jesus diz, não anda ansioso pelo que você vai comer, beber ou vestir. O que é que nós devemos fazer? Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você necessita serão acrescentadas. Não é todas as demais coisas. Porque demais coisas parece ser eu buscar a Deus e o reino de Deus, Deus tem que me dar tudo que eu quero. Não é. Deus disse que vai prover a comida, a bebida e a veste, coisas essenciais, necessárias para a nossa sobrevivência. As necessidades básicas. Então o antídoto, aí ele no final ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque quem faz isso são os gentios do mundo.
Ou seja, aquele povo que não conhece a Deus nem a vontade de Deus para suas vidas. É aquele povo que não sabe que Deus é provedor, que Deus é o sustentador da nossa vida, que Deus é o nosso criador. E nós não cremos no deísmo, que é diferente do teísmo. O deísmo é a ideia de um Deus que criou todas as coisas, que deu corda e soltou o mundo à sua própria sorte. Nós cremos, nós somos teístas. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas, que controla e que domina sobre todas as coisas, e sustenta todas as coisas nas suas mãos, inclusive os seus filhos. Então, é a certeza de que Deus é nosso Pai, e Ele diz, qual sendo o filho que pedir um pão lhe dará uma pedra, pedindo ao Pai, claro, né? Qual sendo o filho que pedindo ao Pai um peixe lhe dará uma cobra? Ele diz, se os pais, nossos pais, que são maus, sabem dar boas dádivas, boas coisas, que dirá aos pais celestes? Então, o antídoto para aqueles que estão em crise econômica é saber que Deus vai prover. Para aqueles que estão em crise, nessa crise epidemiológica aí, né? Nessa pandemia, que estão infectados, inclusive tem um caso, nossa irmã da igreja, da irmã dela, de uma irmã da nossa igreja, e também tem um caso da minha tia também está infectada com coronavírus. Ela é de uma pessoa e ela trabalha no hospital, ela é enfermeira. Então ela foi diagnosticada hoje com coronavírus. E aí o que é que nós vamos dizer para pessoas como essa? Né? O que é que vai gerar esperança no coração dessas pessoas? E aí eu separei algumas frases, me permita, de maneira muito rápida e prática. Eu separei algumas frases que muitas vezes são totalmente esvaziadas de conteúdo e de sentido. Que são Temos 4 minutos. Temos 4 minutos, vai dar tempo. Inclusive por nós cristãos. Em primeiro lugar, vamos sair melhores dessa pandemia. Nós vamos reavaliar onde estávamos gastando nosso dinheiro para não fazermos mais. Isso não se sustenta. Porque a gente quer que essa pandemia passe logo para a gente voltar ao nosso materialismo, nosso hedonismo, né? Nosso narcisismo, viver para nós mesmos, conquistar nossas próprias coisas, ir para o shopping, para a praia, enfim. E aí, geralmente, o que é que você vai dizer para uma pessoa que está infectada, ou está passando por uma crise econômica? Tudo vai passar, vai ficar tudo bem. Certo, mas isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Isso é otimismo. É diferente de fé. É um otimismo no nível do achismo. E no achismo. Mas não tem a ver com fé. A fé, ela tem um conteúdo. O que é que você pode dizer para essa pessoa? Olha, Deus determinou todos os seus dias. Eles estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Você pode olhar para uma perspectiva não apenas materialista, de que tudo vai passar para que você volte ao seu materialismo. A sua vida da busca pelo prazer, desenfreada pelo prazer hedonismo. A sua busca narcisista, do eu, da personalidade, enfim. Então, para onde você deve olhar nesses momentos de pandemia, de fé, em todo o tempo da sua vida? Você deve olhar para aquilo que é transcendente, para aquilo que está além de nós mesmos. É um tema importante, e eu vou finalizar aqui, que é a fé na ressurreição, na esperança da vinda de Cristo. Porque isso não é um assunto apenas da ressurreição, não é um assunto apenas de Páscoa, no mês de março e abril. Não é um assunto apenas para um momento de pandemia, mas é um assunto para toda a nossa caminhada cristã. A única coisa que vai fazer... fé, né? O que baseia a nossa fé. Eu coloquei aqui, é a base da nossa fé. Eu escrevi aqui isso que você acabou de falar, meu irmão. É a base da nossa fé e da nossa esperança. Então, eu mostrar para essa pessoa que está passando por esse momento de pandemia, dizer, isso vai passar, mas não vai passar para depois você continuar no seu materialismo. Vai passar porque Cristo virá estabelecer novos céus e nova terra onde habita justiça. Onde não vai haver mais enfermidade, nem crise econômica, nem crise material. Isso vai acontecer em novos céus e nova terra para aqueles que depositaram sua esperança em Cristo. Eu finalizo com o texto de Paulo 15, verso 19, da carta que nós amamos, de 1 Coríntios. Ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis ou dignos de piedade ou de pena de todos os homens. Nossa esperança esteja em Cristo. E assim nós vamos enfrentar pandemia, epidemia, crise econômica, social, política, enfim, todas essas crises que nós temos enfrentado. Eu não sei se deu tempo aí. Deu. Eu quero agradecer ao irmão. Foi muito proveitoso, foi uma conversa, nossa, muito gostosa aqui. Valeu muito mesmo ter ele trazido aqui. E aí depois a gente pode conversar aí, do jeito que eu já conversei com o irmão Miquel e com o irmão David, para fazer encontros uma vez ao mês, a gente debater algum tema, que aí não sobrecarrega nem eu, nem vocês, porque eu já faço toda semana.
né? E a gente pode escolher aí para debater alguns desses temas que são pertinentes para nós, muito mais amplamente do que o material, mas o transcendental do nosso espiritual é necessário debater, Amém. né? Então, Amém. depois aí eu converso com o irmão. E Será uma honra. o que eu queria deixar de dica é que quem tem smartphone, o tablet, computador, pode baixar o aplicativo Kindle da Amazon, aplicativo Kindle para leitura de livros. Tá quase acabando aqui, vou falar bem rápido. E nele, muitos livros religiosos, né, muitos livros que vão alicerçar ainda mais a nossa fé, estão de graça, e outros estão baratos. Eu comprei semana passada, eu acho, uma Bíblia com os textos devocionais para você ler durante um ano por R$ 3. Então fica a dica aí, né, para quem quer ler um pouco mais, se aprofundar, é isso.